observação, locuções verbais. Vem comigo aqui, locuções verbais, vem comigo. Eu vou começar assim, ó. Ponto 1. Sem atração. Como assim? Quando eu tiver uma locução e não houver palavra que atraia, tá? Sem atração, quando não houver palavra que atraia. Letra A, espaço, deve, espaço, fazer, espaço, aprova. Letra B, espaço, deve, espaço, fazer, espaço, aprova. Muito bem. Eu quero colocar o pronome se. Se deve fazer a prova, deve-se fazer a prova ou deve fazer-se a prova. Quero colocar o se. E agora? Quero colocar o pronome se. Onde deverei eu colocar o se? Vou dar uma dica. Existem 3 possibilidades. 1, 2, 3. Entre as 3 possibilidades que existem, só uma que não pode. Tá? Ou eu só não posso colocar no início, no meio ou no final. O que vocês acham? Isso. Eu só não posso colocar no início. Então, eu posso colocar entre os verbos, sim, deve-se fazer a prova ou depois, deve fazer-se a prova. Só uma observação. Quando for entre os verbos, pessoal, no Brasil, esse hífen aqui ele é opcional. Tá? Não é obrigatório colocar. Então, deve-se ou deve-se fazer a prova. Depois dos verbos, é obrigatório o hífen. Então, entre os verbos, ele é opcional. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Sem atração, eu só não posso colocar no início da frase. Aquela regra da ênclise. Agora, número 2. Com atração. Com atração. Por exemplo, letra A. Não, coloquei o não. Espaço, deve, espaço, fazer, espaço, aprova. E letra B, mesma coisa. Não, espaço, deve, espaço, fazer, espaço, aprova. Então agora com a atração. Vou falar a mesma coisa para vocês. Existem 3 possibilidades para eu colocar o se. Não se deve fazer a prova, 1. Não deve se fazer a prova, segunda possibilidade. Não deve fazer-se a prova, terceira possibilidade. Entre as 3, só uma não cabe. Ou seja, eu tenho 2 lugares entre as 3 que eu posso colocar o pronome. Deixa eu explicar. Quando houver palavra que atraia, ou realmente a palavra vai atrair, não se deve fazer a prova, ou para perder o poder de atração, eu coloco depois da locução. Não deve fazer-se a prova. Em resumo, quando houver palavra que atraia, eu só não coloco no meio. Há bancas que aceitam em qualquer lugar, mas tradicionalmente é assim que funciona, tá? Há bancas que mesmo dizem, se houver atração, qualquer lugar cabe. Há bancas assim, mas tradicionalmente se houver atração, só não pode entre os verbos. Muito bem, mas agora eu tenho aqui, pessoal, uma exceção. E aí vocês vão entender um detalhezinho. Quando eu digo locuções verbais, as locuções verbais são formadas por infinitivo, ar, ir, por gerúndio, NDO e por particípio, ado, ido, quando for um particípio regular. Aí eu tenho uma exceção que diz respeito ao particípio. A exceção diz assim, ó,
o particípio, e aí para relembrar, vou colocar assim, ó, a do ido, porque o particípio irregular, fazer efeito, abrir e aberto, cobrir coberto, tradicional no caso. Qualquer particípio vai entrar na exceção, tanto o tradicional quanto o irregular. O particípio não aceita pronome oblíquo átono. Quem são os pronomes oblíquos átono, Sora? O que nós estamos estudando. Me, te, se, nos, vos, o, a, lhe. Posposto. Professor, traduz? Sim, claro. Ó, quando houver particípio, eu não posso colocar me, te, se, nos, vos ou a lhe depois dele. Particípio não aceita pronome oblíquo átono posposto. Não posso. Então, o particípio é uma parte. Vamos colocar assim para o particípio. Número 1, sem atração. Ó, quando houver particípio sem atração. Por exemplo, letra A, espaço, havia, espaço, lembrado, espaço, de tudo. Eu quero colocar o C. Eu tenho 3 possibilidades. Se havia lembrado de tudo, havia se lembrado de tudo, havia lembrado-se de tudo. Primeiro vai na regra geral. Regra geral diz, olha, quando não houver atração, no início não pode. Regra geral, início não pode. Agora, regra do particípio. Particípio, tá aqui, ó, ado, não aceita pronome posposto. Regra do particípio. Não posso depois. Então, aqui eu só posso colocar o pronome entre os verbos. Tá? Porque pela regra geral no início não pode, pela regra do particípio depois dele não vale. Só entre os verbos havia se lembrado de tudo. E de novo, se está entre os verbos, o hífen é opcional. Havia se lembrado ou havia se lembrado de tudo. Foi. Agora, ponto 2, com atração. Letra A. Não, espaço, havia, espaço, lembrado, espaço, de tudo. Não, espaço, havia, espaço, lembrado, espaço, de tudo. Pessoal, de novo eu quero colocar o C. Regra geral. A regra geral diz assim, ó, quando houver atração, só não posso entre os verbos. Então, pegando a regra geral, eu só não posso entre os verbos. Foi porque há atração aqui. Regra do particípio. Particípio não aceita pronome depois dele. Tá aqui, ó. É particípio, beleza, depois não pode. Então agora eu só posso colocar antes. Não se havia lembrado de tudo. Esse é o tradicional. Há bancas que aceitam no meio também, não havia se lembrado, ok? Mas o tradicional é assim que funciona.